Assim rogamos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, queridos irmãos. Nós já estamos há algum tempo meditando e nos debruçando sobre o livro de Atos. E hoje nós estamos chegando ao fim do capítulo 12. Nós vimos até aqui a boa mão do Senhor sobre a igreja. Nós vimos até aqui muitas vezes a igreja sendo perseguida, mas isso não para a igreja, faz com que cresça a pregação da palavra, a dependência do Senhor, e aí a igreja cresce, a igreja prospera, ela avança, e ela então é um pouco mais perseguida, e assim vai num ciclo até os dias de hoje. E Lucas, ele relata muito bem todas as coisas que aconteceram de forma extraordinária, ele vai contando os relatos de como a igreja do Senhor sofreu, mas de como a boa mão do Senhor é com o povo dele. E o título dessa mensagem que nós nos propomos esta noite é Quando Deus faz a Justiça. Nós convidamos os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Atos, no capítulo 12, versículo 20 até o versículo 25. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, nós leremos do versículo 20 até o versículo 25. Palavra do Senhor no livro de Atos, capítulo 12, a partir do versículo 20, nos diz assim: Ora, havia séria divergência entre Herodes e os habitantes de Tiro e de Sidom. Porém estes, de comum acordo, se apresentaram a ele e, depois de alcançar o favor de Blasto, camarista do rei, pediram reconciliação, porque a sua terra se abastecia do país do rei. Em dia designado, Herodes, vestido de traje real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra, e o povo clamava: é voz de um Deus e não de um homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes expirou. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém, levando também a João, apelidado de Marcos. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós clamamos mais uma vez a sua misericórdia sobre nós. Abre, Senhor, a nossa mente, quebranta, Senhor, o nosso coração, para que possamos absorver um pouco mais a sua palavra, por meio do poder do teu evangelho. Você conosco, Senhor, tem misericórdia, Senhor, em nome de Jesus nós oramos. Amém. Queridos, como eu disse, o capítulo 12, ele é um ato de filme. Na última sermão que eu falei sobre o capítulo 12, nós vemos ali a trama se desenvolvendo como parecido de um filme, onde tem momento de drama, de ação, de suspense, um momento cômico, quando Pedro chega lá, bate no portão e ninguém quer abrir para ele, a empregada deixa ele lá fora, vai para dentro avisar, ninguém acredita nela, depois então eles se ligam que realmente ele estava lá fora, abre o portão, ele entra, e em todo esse momento da trama acontecendo, da história do povo de Deus sendo revelada e relatada por Lucas, nós vamos perceber o agir de Deus, o milagre de Deus o tempo todo acontecendo sobre os seus. E quando nós lemos a palavra do Senhor, nós vemos a boa mão do Senhor desde o livro de Gênesis. O Senhor operando milagres, porque coisas ruins acontecem com o povo. Hoje pela manhã, o reverendo Levi muito bem pregou a palavra, nos lembrando sobre os desertos da vida. E faz parte dos desertos da vida, tiranos se levantando contra o povo de Deus. Faz parte do deserto o povo de Deus sofrendo, mas sofrendo para a glória do Senhor. E quando o Senhor resolve colocar a sua boa mão, o extraordinário acontece, o milagre acontece, cadeias se abrem, um homem é solto de maneira extraordinária, e aquele rei, que era o ditador, aquele que era a maior autoridade naquela cidade, ele é exterminado pelo Senhor. Nós percebemos no início do capítulo 12, Tiago sendo decapitado, Pedro sendo preso, a igreja do Senhor sendo oprimida, a igreja do Senhor sofrendo, e ao final nós vemos a igreja triunfando, o evangelho sendo pregado, a palavra crescendo e a igreja triunfando, mas não pelo poder da igreja, pelo poder do Senhor. No livro de João, lá no capítulo 17, versículo 14 e 15, diz assim: eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou,
porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que o tires do mundo, e sim que os guarde do mal. Essa é a oração sacerdotal de Jesus. Jesus sabia os desafios que o povo dele ia sofrer. E Jesus estava avisando o povo dele que a igreja sofreria. E esse sofrimento vem por conta da maldade humana, mas acima de tudo, esse sofrimento se levanta pelo ódio que o mundo tem contra o Senhor. O ódio que o mundo demonstra contra o Evangelho, contra Jesus Cristo. Percebam que há várias religiões no mundo, mas a que tem a maior perseguição, os que sofrem mais, é o povo da verdade. É o povo de Deus. O povo de Deus, ele, durante toda a história da igreja, desde os primórdios, ele sofre a tirania. E esse momento que a igreja estava passando não é diferente, o momento que nós passamos hoje também não é diferente. A perseguição contra a igreja do Senhor continua. O mundo nos odeia porque odeia Jesus. O mundo nos persegue porque Jesus é perseguido. Jesus morreu naquela cruz. E aí então antes disso acontecer, ele já tinha avisado. Quando Deus faz a justiça, em primeiro lugar, fica aparente a total queda da humanidade. Em primeiro lugar, fica aparente a total queda da humanidade. Nós vemos a maldade humana sendo desempenhada na sua total força. Nós olhamos para a história do mundo e a todo tempo nós vemos guerras, nós vemos homens tentando contra a vida, períodos de destruição, períodos tristes nós já passamos e com certeza continuaremos passando. Porque o humano totalmente caído, ele só consegue destruir. Mas ele vai até onde o Senhor permite. E é interessante que nesse texto que nós acabamos de ler, nós vemos ali alguns conchavos acontecendo, a máquina pública sendo utilizada, o poder e a influência sendo utilizado, como nos dias de hoje, nós vemos lá a guerra da Ucrânia, nós vemos lá em Israel a guerra também, nós vemos ali aqueles que são governantes, que têm poder no mundo, barganhando, fazendo alguns embargos financeiros, alguns embargos comerciais, e aí as pessoas sofrem por conta deles. Aí as cidades todas sofrem. E quando nós olhamos para a palavra do Senhor, Tiro e Sidom estava na mesma situação que nós vemos hoje acontecendo, por exemplo, com quem é aliado da Rússia ou quem é aliado também da Palestina, de Israel e da Ucrânia. Era a Ucrânia que eu queria lembrar. Nós vemos ali quem é a favor e quem é contra, sofrendo algumas sanções, e Tiro e Sidom, nesse momento que nós lemos a palavra do Senhor, também estavam nesse mesmo contexto social. O rei de Herodes Antipas I, ele estava tentando contra essas cidades de Tiro e Sidom, porque eram concorrentes dele. E aí então ele estrangulou o comércio, porque eles dependiam de Jerusalém nos grãos e algumas coisas. E então ele enforca isso para que aquele povo não consiga prosperar financeiramente, o reino dele consiga se sobressair e ele conseguir as vantagens políticas e de poder que ele precisava. E nós olhamos para a família de Herodes, sempre foi uma família complicada. O rei Herodes o Grande, ele, um grande assassino, matou uma geração de crianças, com medo de perder o trono dele, por política. Nós vemos também o Herodes Antipas, que foi quem mandou decapitar João Batista, matando João Batista por um capricho, por um pedido a troco de uma dança, um absurdo. E agora nós estamos vendo Herodes Antipas I se levantando contra o cristianismo, para obter popularidade. E o texto vai nos dizer ali o quanto que ele se engrandeceu com aquilo ali, ele conseguiu resolver um problema. Então os principais de Tiro e Sidom foram lá pedir ajuda, falaram lá com aquele rapaz, o Blasto, falaram: Blasto, nos ajuda aí, fala com o rei para acabar esse embargo e que a gente consiga se submeter ao rei também e assim continuar prosperando. E aí então fecha o último conchavo que Herodes queria. E então ele sobe no trono, demonstrando o seu poder e a sua vanglória. Percebam, queridos, que é interessante, nós olhamos esse contexto de Atos acontecendo nos dias de hoje. Nós vemos a maldade humana que aconteceu naquele dia em Atos, acontecendo hoje. A humanidade continua sendo a mesma. Nós vemos movimentos cíclicos acontecendo na história, porque é o mesmo humano totalmente caído que continua exercendo isso. E o povo de Deus sofre, os mais fracos sofrem, os oprimidos sofrem,
E quem está no poder, não. Porque então eles vão fazendo seus arranjos, seus acertos, e quem sofre é o grande público. Mas nós vemos aí que não estava alheio ao poder de Deus. O Senhor conhece a maldade, o Senhor conhece o mau interesse daqueles que estavam ali impondo altos impostos, maquinando contra os inimigos políticos, usando a máquina pública para travar as cidades, para demonstrar o poder, para demonstrar a ganância humana. O Senhor não está alheio a isso. A nossa doutrina reformada, é um dos 5 pontos lá do calvinismo, do tulip, a total depravação. A doutrina da total depravação nos lembra sobre isso, nos dá resposta sobre isso. A depravação total é uma das principais doutrinas da graça. Ela afirma que o homem caído é totalmente depravado, ou seja, que o pecado afetou o homem em sua totalidade. Isto significa que cada parte do homem está contaminado pelo pecado, mente, emoção e vontade. E nós vemos essa infecção, essa contaminação acontecendo lá desde o paraíso. Então é por isso que nós olhamos para a história do povo de Deus e todo o tempo nós vemos a maldade acontecendo. Nós vemos momentos cíclicos onde está tudo bem, de repente está tudo mal, de repente está tudo bem de novo, de repente está tudo mal de novo. Mas é o Senhor agindo e demonstrando o seu poder. Nenhuma morte foi em vão, nada aconteceu por acaso, tudo foi para a glória de Deus. Mas entender isso é muito difícil, queridos. É difícil sofrer para a glória de Deus. É fácil falar de sofrer para a glória de Deus, mas realmente sofrer para a glória de Deus, pagar o preço por não negociar valores e princípios cristãos, é muito difícil. É por isso que nós olhamos hoje um cenário político mundial, onde nós temos pouquíssimos cristãos verdadeiros lá trabalhando. Geralmente eles se decepcionam e saem, porque água e óleo não se misturam. Mas nós deveríamos estar lá influenciando, nós deveríamos estar mudando. Nós deveríamos estar vivendo para a glória de Deus em todas as esferas da sociedade. E nós não conseguimos, e então o mal vai prosperando. E aqueles que são totalmente depravados, totalmente caídos, aqueles que não foram alcançados pela graça, eles se deslumbram na sua maldade. E a cada dia fazem mais e mais para alimentar a sua carne. Nós somos lembrados nesse texto que a condição que o mundo está sempre foi assim, a partir da queda. Mas nós somos lembrados também que o Senhor está conosco. Que se a graça do Senhor não estivesse neste mundo, seria bem pior. Pela misericórdia do Senhor, nós conseguimos compreender a salvação, entender que Jesus morreu por cada um de nós. Jesus pagou um preço, um alto preço pelo pecado. Ele foi condenado pelas nossas, ou pela nossa condenação. E então, a partir de Jesus, nós somos justificados. E todo aquele que crê em Jesus é justificado. E então ele já começa a provar da graça especial do Senhor. E o mundo só não é pior porque ainda há a graça comum que se estende à humanidade. Mas ainda assim nós provamos da maldade humana. Ainda assim nós conseguimos perceber, porque notícias diárias nos chegam, e são notícias ruins, notícias que nos assustam, que a cada dia você pensa, não, agora não tem como piorar, e vem uma notícia pior. Você pensa assim, agora não tem mesmo, agora já chegou no fundo do poço, e piora um pouco mais, porque a sociedade está totalmente caída. E a graça de Deus, ela revela isso. E quando Deus faz a justiça dele, ele revela que a maldade está no mundo, que o mundo está totalmente caído, corrompido pelo pecado, mas que há uma saída no Senhor, há uma esperança no Senhor. E então é por isso que nós cristãos, nós a igreja do Senhor, não desanimamos, não desistimos, não paramos, porque nós conhecemos o nosso Deus. Como nós ouvimos hoje pela manhã, nós não podemos ser hipócritas em falar uma coisa e viver outra. Nós temos que viver dependendo do Senhor, entendendo que esse mundo é mau mesmo, e clamar a misericórdia do Senhor, e intervir com ações cristãs nesse mundo para diminuir um pouco a maldade. E perceba que a igreja do Senhor não para, ela continua pregando o Evangelho. Ela percebe a maldade humana, ela reconhece a maldade humana, mas isso não afeta a missão da igreja. Isso faz com que é pregado mais o Evangelho, com mais coragem, mais intrepidez, reconhecendo um mundo ruim. Aí então fica claro, fica óbvio que a esperança é Jesus. Não tem outra saída a não ser por Cristo, a não ser buscar viver para a glória de Deus, entender a vida eterna, provar desse amor, provar da misericórdia do Senhor. Quando Deus faz a justiça, em segundo lugar,
nós percebemos que a vanglória do inimigo traz a derrota para ele. A derrota do inimigo, a vanglória do inimigo traz a derrota para ele. O versículo 21 diz assim: em dia designado, Herodes, vestido de trajo real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra, e o povo clamava: é a voz de um Deus, e não de um homem. E perceba que na palavra está projetado ali, Deus com letra minúscula. Na sua Bíblia está escrito Deus com letra minúscula, porque é um Deus pagão, porque é um Deus falso, porque estava ali um homem querendo tomar o lugar de Deus. E nós percebemos isso acontecendo durante toda a história. E quando nós olhamos para o Éden, nós vemos Adão e Eva querendo o lugar de Deus, a glória de Deus, querendo saber o que Deus sabia. Nós percebemos o pecado afetando a humanidade de uma forma igual, o tempo todo. E aquilo que aconteceu naquele dia lá com Herodes, acontece nos dias de hoje. Pessoas tentando ser Deus, tentando ocupar o lugar de Deus. E aí então a derrota é certa. Nós vemos Herodes subindo no trono com toda a sua pompa. Nós percebemos ele agindo ali para dominar mais, para ter mais poder, fechando alguns acordos políticos ali para que ele fosse exaltado. Nós percebemos ali o texto dizendo que ele subiu ali com trajes reais, sentou no trono, querendo tomar o lugar de Deus. José, um dos pais da igreja, diz assim, que as vestes de Herodes eram feitas de fios de prata e resplandeciam com o sol. A cena ocorreu durante uma homenagem ao imperador Cláudio, festa com jogos que acontecia a cada 5 anos, logo depois da colheita. Ele aproveitou um momento oportuno, onde muitas pessoas estariam reunidas, onde a cada 5 anos acontecia uma festa, onde era aniversário do imperador, para tomar um lugar que não era dele, para querer transcender como Deus, assim como acontecia lá no Egito, homens querendo ser Deus, assim como aconteceu durante quantas vezes, e assim como hoje nós vemos alguns ditadores em alguns lugares do mundo, alguns países, onde o evangelho inclusive é muito proibido, que eles querem ser o Deus daquele povo, dominar aquele povo, que fazem exatamente o que Herodes fazia. Percebam, queridos, que o momento não é diferente, e que a urgência da igreja em pregar o evangelho não é diferente, não mudou. Nós estamos vivendo os mesmos dias a todo o tempo. Nós temos noticiários, livros nos contando quanto alguns ditadores, alguns reis, alguns monarcas e tudo mais, sobem em grandes discursos. A América Latina teve vários, e todos eles pereceram. E os que não pereceram ainda, perecerão. Ele estava ali brilhando, mas uma luz que não era nada, que não era para a glória de Deus. À medida que a iniquidade de Herodes se encheu de orgulho, ele se encheu dele mesmo, onde o povo estava aplaudindo, onde ele estava adorando a própria sombra, demonstra a loucura do ser humano de querer lutar contra o Senhor, de querer ser Deus. E aí então, o versículo 23 vai nos dizer que um anjo do Senhor estava lá. O versículo 23 diz assim: no mesmo instante que ele estava lá sentado no trono, com toda a sua pompa, com aquela roupa muito especial, reluzente, brilhando no sol, no mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes, expirou. Perceba que com Deus não se brinca. E muitas pessoas hoje nós vemos aí, na TV, YouTube e tudo mais, brincando de ser Deus, brincando com o nome do Senhor. E perceba que durante toda a história, pessoas morreram de forma muito trágica, por não temerem ao Senhor, por usurpar um lugar que não é dele. Nós olhamos o povo lá no deserto mesmo, todos os momentos de idolatria, eles foram castigados. O chão se abriu e foi enterrado no exato momento, cobras, e tantas outras coisas aconteceram. O povo morreu. Judas morreu de uma forma catastrófica, enforcado. Ananias e Safira também, de uma maneira súbita, foram mortos, porque estavam ali pecando contra o Espírito Santo. E agora nós vemos Herodes acontecendo a mesma coisa. Deus está olhando a impunidade. O Senhor é onipotente, onisciente, onipresente, e o castigo sobre os malfeitores sempre chegará. E aqui, queridos, está uma lição para a igreja. Nós não precisamos lutar contra,
nós não precisamos nos vingar, nós não precisamos fazer nada, porque terrível coisa é cair na mão do Deus Altíssimo. Deus salvou a vida de Pedro, Tiago morreu para a glória dele, decapitado, e de forma extraordinária o Senhor moveu Pedro daquela prisão, os algozes, aqueles que estavam ali cuidando da vida de Pedro, para que ele não escapasse da prisão, foram mortos com toda certeza, porque a sentença do prisioneiro era imputada para aquele que guardava o prisioneiro. Agora o rei pereceu, de uma maneira vergonhosa para um rei. Eu fico imaginando o quão vergonhoso não é para alguém sentado naquele trono, com toda a pompa, com todo aquele povo ao redor ali, bajulando, chamando ele de Deus, e de repente um anjo do Senhor o toca e coloca verme, e ele então é comido vivo, ele apodrece ainda em vida, aqueles vermes que comem o corpo humano após morrermos. Acabou com Herodes ainda em vida na frente de todo mundo. Perceba que a mão do Senhor, ela pesou sobre Herodes. A mão do Senhor pesa sobre aqueles que perseguem o povo dele. E mais uma vez, nós não precisamos nos vingar, nós não precisamos tramar nada, nós precisamos continuar confiando e dependendo do Senhor. O mesmo Deus que salvou Pedro é o Deus que nos salva hoje. O mesmo Deus que interviu na história durante todos esses anos é o Deus que intervém hoje. Só que algumas vezes nós esquecemos desses fatos. Algumas vezes nós nos perdemos na história. Nós olhamos para o problema, para a dificuldade e esquecemos que o nosso Deus é muito maior do que tudo isso. E acabamos duvidando do Senhor. Acabamos nos entregando e algumas vezes até maquinando como que eu vou descontar e isso que eu estou sofrendo agora vai ser pior para quem fez. Sendo que na verdade a preocupação do povo de Deus é servir ao Senhor. É continuar marchando e caminhando como o povo dele, olhando para o céu. Olhando o novo céu e a nova terra, e enquanto passar aqui nós vamos ter problema mesmo, nós teremos desertos mesmo, pessoas vão se levantar contra nós, contra a igreja, o tempo todo, porque nós somos povo de Deus, e Deus é odiado, o Evangelho é odiado, Jesus é odiado, então você, como um pequeno Cristo, como um cristão, você vai ser odiado mesmo. E algumas vezes o cristão está querendo viver para a glória do mundo, querendo ser aceito, querendo ser bem visto, querendo ser bem quisto, e nós não seremos, irmãos. Se nós estivermos sendo, alguma coisa está errada. Eu não sou parecido com Jesus então, porque o Jesus ele é perseguido, ele é morto. Só que Jesus, ele ressuscitou. E aí vem a esperança. E aí acaba todo o medo. E aí sai a preocupação, porque eu creio num Deus que sacrificou o Filho dele em favor dos meus pecados. E esse mesmo Deus ressuscitou o Filho dele para que eu possa ser ressuscitado assim como o Filho dele. Essa é a mensagem do Evangelho. É por isso que a igreja não para. É por isso que, apesar das dificuldades, apesar dos conchavos políticos, da miséria, da dificuldade, da perseguição, das prisões, das mortes, a igreja do Senhor avança e prospera, porque é olhando para Jesus, é servindo o povo para Jesus. Isso é extraordinário, querido. Essa é a mensagem do Evangelho. É entender a obra do Senhor e a partir de entendendo o que Ele fez, eu vou fazer aquilo que Ele mandou. Mas quando não faz sentido para mim a morte e a ressurreição de Jesus, quando não faz sentido eu entender que Jesus já avisou mesmo que ia ter problema, que ia ter dificuldade, que eu seria odiado, então eu corro o risco de duvidar do amor de Deus, duvidar da provisão do Senhor. Mas o Senhor demonstra que Ele é fiel, que no tempo oportuno a glória dEle vai ser manifestada. E aí aqueles que são os algozes perecerão de forma extraordinária, porque Deus está fazendo a justiça. Quando Deus faz a justiça, em terceiro lugar, a igreja cresce e avança. Ela reconhece a mão do Senhor, então ela cresce e avança. Versículo 24: entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Nós vemos aqui uma igreja que não tinha nenhum poder para derrubar Herodes, uma igreja que não tinha nenhum poder para conseguir ir lá e resgatar Pedro da prisão, mas ela tinha um grande poder: oração. Nós olhamos a igreja orando, clamando, intercedendo, assim como Jesus ensinou, e isso é o suficiente. O clamor do povo de Deus chega aos ouvidos dele. Quando o povo foi tirado lá do Egito, ele chama Moisés para conversar e tem que explicar para ele todo o plano que ele tinha, e ele
titubeando e negando e não querendo, e Deus com toda a paciência, falou assim, o clamor daquele povo chegou aos meus ouvidos, eu me lembrei deles. O clamor sempre chega aos ouvidos do Senhor. Então nós somos exortados a sempre aclamar ao Senhor. Não tem dificuldadezinha nem dificuldade zona para Deus. O Senhor é poderoso sobre todas as coisas. E quando nós conhecemos o nosso Deus verdadeiramente, eu consigo então avançar, como a igreja estava avançando. Hebreus capítulo 10, versículo 31. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Romanos capítulo 12, versículo 19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. O plano da igreja deveria ser sempre a vontade do Senhor, sempre a ordem de Jesus, indo ao mundo, ensinando, fazendo discípulo, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus prometeu que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Então, em todo esse contexto, deveria ser suficiente. E a palavra do Senhor vem sempre nos lembrar a suficiência do Senhor, o poder do Senhor. E quando nós estamos perdidos, nós estamos olhando para nós mesmos, estamos olhando para o tamanho do problema, o tamanho da perseguição, o tamanho do imperador, do rei, do ditador. Nós somos convidados para olhar para o tamanho do nosso Deus. E olhando para o nosso Deus, então nós conseguiremos fazer o que a igreja estava fazendo aqui. A palavra do Senhor crescia e multiplicava. Queridos, a igreja sabia o seu propósito, continuava orando, continuava buscando ao Senhor, não ficou olhando para o lado, não desanimou com as falcatruas, com o movimento da máquina pública, mas ali nós vemos crescimento e avanço, porque não é pela própria igreja, é pelo Senhor. O Espírito Santo de Deus é quem estava ali com a igreja, movendo a igreja a olhar para o lado certo, a não murmurar, a não duvidar do poder do Senhor, e é o mesmo Espírito Santo que nos chama a atenção hoje. O tamanho que for o nosso problema, dificuldade, seja na família, emprego, estudo, sociedade, quantas coisas nos chegam e nos apavoram, e o nosso convite é olhar para o nosso Deus, depender do nosso Deus, continuar sendo servo, mesmo com lágrimas nos olhos, como a igreja do Senhor sempre fez. Ela continua avançando, porque não é a dificuldade que para, é o Senhor é quem move, é o Senhor é quem move. A palavra do Senhor transforma, convence o pecador, é a palavra que traz a esperança, a confiança, é a palavra que motiva o cristão. E se ela não está nos motivando, se nós não estamos avançando, o problema não está na palavra, o problema está em quem não está vivendo pela palavra. E aqui acende uma luz bem amarela em nossos olhos. Eu estou vivendo a palavra do Senhor? Eu estou conseguindo perceber o agir, o transformar de Deus? Isso está sendo a motivação mínima para que eu possa continuar avançando, para que eu possa continuar dependendo, para que assim como aquele povo que estava ali chorando a morte de Tiago, sofrendo pela perseguição, a continuar pregando o Evangelho, mesmo que alguém estava sentado num trono com uma grande festa, com todas aquelas coisas acontecendo, com certeza com um monte de gente bajulando aquele cara, estavam pregando o Evangelho, crescendo na palavra do Senhor. Atos capítulo 12, versículo 17, diz assim: ele, porém, era Pedro, fazendo-lhe sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Isso aqui é Pedro chegando e contando a boa notícia: o Senhor me tirou da prisão, o Senhor é quem fez o milagre. E aí nós percebemos ele mandando contar para os outros. E é por isso que o Evangelho não parava. É contar quem é o nosso Deus, é contar as bênçãos do Senhor. Hoje de manhã nós somos lembrados sobre a murmuração, e eu quero lembrar novamente: o povo de Deus não é um povo murmurador, o povo de Deus não é um povo lamentador. O povo de Deus é aquele que, ainda que em dificuldades, ele continua, ele persevera, ele avança, porque não depende da situação, ele depende do seu Deus. Nós somos convidados a parar de lamentar, a parar de murmurar, a parar de duvidar,
e olhar para o poder da palavra, para o poder do evangelho, para o poder do meu Deus, e então continuar avançando e prosperando, e pregando o evangelho, e falando de Jesus, e contando para aqueles que estão à nossa volta e não conseguem compreender como está tudo errado, como está tudo cheio de problema, e eu estou sorrindo, e eu estou pleno, eu estou irradiando. Por que você é assim? Era para estar reclamando, era para estar murmurando, mas você não reclama. E a resposta não deveria ser: eu conheço meu Deus, e esse Deus pode transformar a sua vida também. Você pode depender dele, basta você crer que você será salvo, e você provará da graça especial, a qual eu provo e eu vivo todos os dias, e então eu consigo pregar Jesus, eu consigo sorrir mesmo chorando. É por isso que a igreja não parava, ela estava provando do cuidado do Senhor e testemunhando do cuidado do Senhor, não estava olhando para o inimigo, estava olhando para o seu Deus, ainda que sofrendo as consequências, mas olhando e dependendo do seu Senhor. Queridos, o capítulo 12, ele inicia com a perseguição, com morte, e ele termina com Deus exterminando o perseguidor, a igreja avançando no evangelho, pregando a palavra, e termina com 2 homens, três na verdade, sendo enviados para a missão. Perceba no finalzinho do versículo 25, Barnabé e Saulo, cumprida sua missão, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, apelidado de Marcos. Todos esses acontecimentos serviram para a missão. E quando nós continuamos a leitura do livro de Atos, nós vamos perceber a mão de Deus atingindo mais povos, mais pessoas. A partir desse momento começam as viagens missionárias, a igreja crescendo, a igreja sendo plantada, pessoas se rendendo aos pés de Cristo. Aquele povo que não lamentou, que não murmurou, que apenas dependeu, era um povo que dependia do seu Deus e que então conseguiu continuar avançando. Nós também conseguimos continuar na missão, nós também conseguimos avançar e prosperar, mas se for no Senhor nós conseguimos. Nós temos aqui a palavra nos mostrando o poder do Senhor, a palavra nos mostrando que Deus é maior sobre todas as coisas. John Stott, comentando esse texto, ele diz: Deus pode permitir que tiranos se orgulhem por um tempo, mas eles não vencem. O império é derrotado e seu orgulho é quebrado. Ninguém vence o Senhor. Nenhum mal é tão grande que possa parar a vontade do Senhor. Todas as coisas acontecem para a glória de Deus. O Senhor nos permite passar por alguns desertos para aprender a depender dEle. Quando nós olhamos para o povo no deserto, nós temos a total certeza disso. O Senhor estava ali burilando, o Senhor estava ali moldando o seu povo. O Senhor continua fazendo isso hoje, com cada um de nós. A diferença é como nós respondemos, com murmuração, com lamento ou com glórias a Deus. Obrigado, Senhor, porque eu confio em Ti. Eu sei que o Senhor é maior sobre todas as minhas dificuldades, sobre todas as minhas perseguições, sobre todas as minhas dificuldades, seja dentro de casa, casamento, filhos, o que for, o Senhor é maior que todas elas, e tudo acontece para a glória do Senhor. E o convite é: persevera, prega a palavra, sorria, continua glorificando o nome do teu Deus, assim como a igreja sempre fez, e assim como a igreja sempre fará, até o retorno de Jesus. Não estamos alheios à maldade, ao sofrimento, diariamente vão chegar coisas, mas a nossa resposta é diferente, porque nós sabemos o Deus que nós servimos, nós conhecemos o nosso Senhor, e que Deus nos abençoe, que possamos continuar perseverando, continuar pregando o Evangelho, fazendo a missão, crescendo para a glória do Senhor. Vamos orar. Santo Eterno, poderoso Senhor nosso Deus, obrigado pela sua palavra. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos mostra que, diferente, Senhor, das tribulações, das perseguições, dos medos que chegarem, o Senhor estará conosco. No tempo oportuno, o Senhor executa a sua glória. Ó Deus, que possamos contar as bênçãos do Senhor, que possamos lembrar os fatos do Senhor, que possamos lembrar que a vingança é somente do Senhor, e que possamos, ó Deus, ter a certeza que nós precisamos anunciar o Teu Evangelho, pregar a Tua palavra,
reconhecer a tua soberania, o teu senhorio sobre as nossas vidas, sobre toda a maldade nesse mundo, sobre governantes. Ó Deus, sobre todas as coisas, o Senhor é Deus, nada passa desapercebido ao Senhor. Que possamos aprender a confiar em Ti, Senhor, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força. Que a nossa adoração seja somente a Ti. Que possamos compreender que nós não somos bem-quistos por este mundo, porque nós somos parecidos com Jesus, porque nós somos cristãos e então, naturalmente, ninguém vai gostar de nós. Vão nos perseguir, vão tentar tirar a nossa vida, vão tentar nos calar. Mas o Senhor pertence à vingança. Ao Senhor pertence toda a glória, toda a honra e a toda a majestade é somente Tua, Senhor. Nós reconhecemos a Tua soberania, o Teu senhorio sobre as nossas vidas, sobre a Sua igreja, e que possamos aprender que nós precisamos pregar o Evangelho, que nós precisamos, ó Deus, pregar que quem salva é só Jesus, ainda que com lágrimas nos olhos, ainda que com dor, com sofrimento, mas entender que é o tempo do Senhor, que o Senhor não está alheio à nossa dor e ao nosso sofrimento, o Senhor está cuidando de todas as coisas, e que no tempo oportuno o Senhor se manifesta. No tempo oportuno, Jesus voltará para nos buscar. Ó Deus, que essa seja a maior motivação das nossas vidas, viver para a glória do Senhor, cumprindo o ID de Jesus, ensinando, batizando, expressando a Tua glória, Senhor, em nome de Jesus. Que possamos ver o Teu reino crescer, através do Teu povo que prega o Teu Evangelho, assim como a igreja de Atos estava fazendo, que a igreja da Silva Jardim também seja reconhecida, ó Pai, como homens e mulheres que pregam a Tua palavra, indiferente do momento que estão vivendo. Nos enche, ó Deus, com o Teu Espírito Santo, para que possamos continuar crescendo e avançando no Teu propósito, na Tua missão, no Teu reino, Senhor, em nome de Jesus. Tem misericórdia, Senhor, em nome de Jesus.